Você sabe realmente o que é a fraternidade branca? Hoje nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos falar sobre a fraternidade branca de um modo que muito provavelmente você nunca viu. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui novamente ao canal Positivamente Criadora. E hoje nosso assunto é esse: fraternidade branca. Quem é a fraternidade branca e quem são os mestres? A Grande Fraternidade Branca, ou Grande Loja Branca, é uma sociedade secreta que veio à luz do conhecimento da humanidade através da estudiosa Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica. Ela viajou ao Tibete para estudar os escritos secretos e foi lá por volta do ano de 1849 que ela teve contato com estes mestres da sabedoria. No livro O Mundo Oculto, de Alfred Siné, que era um dos jornalistas na época mais famosos e mais respeitados lá da Inglaterra, ele descreve como aconteciam os fenômenos de materialização e desmaterialização de objetos e cartas realizados por Helena Blavatsky. O próprio jornalista conta que ele mesmo manteve contato por correspondência com o mestre Kuthumi e que estas cartas também apareciam para ele desta mesma forma, ou seja, materializadas. Isso quer dizer o quê? Que a senhora Blavatsky aprendeu nos escritos e no contato com os mestres como usar inteiramente o poder da mente. O termo Grande Irmandade ou Fraternidade Branca passou a ser usado após a publicação do livro Os Mestres e o Caminho, em 1925, por Charles Leadbeater, o mesmo autor do livro O Espírito da Natureza, que eu já mencionei aqui no canal no vídeo sobre os elementais. É ele mesmo. A Grande Fraternidade Branca, e branca aqui é usada no sentido de designar pureza, assim, algo como magia branca, né? Ela é uma reunião de sábios mestres que são atemporais e que exercem uma regência sobre a evolução da humanidade. Segundo alguns estudiosos, ela remonta desde a chamada terceira raça raiz. A terceira raça raiz seria na época da Lemúria. Lá no meu livro Conselho Kármico e as Nossas Encarnações, eu descrevo a evolução das raças segundo a teosofia. Neste caso aqui, analisando então o tempo de cada raça raiz, a conclusão é de que a fraternidade atua na condução da evolução da humanidade por cerca de 18 milhões de anos. Aí, se nós formos também analisar pelo lado do Espiritismo, a explicação que Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz, ele fala sobre a evolução humana e o trabalho dos prepostos de Jesus na elaboração da humanidade. Eu já trouxe isso aqui também para o canal, né? Então, nós podemos relacionar com o trabalho destes mestres desde essa época, o que seria um tempo muito maior. Mesmo assim, quando Helena Blavatsky teve contato com estes mestres e começou a receber seus ensinamentos, o Conde de Saint-Germain, o mestre Kuthumi e o mestre Amória estavam encarnados. Então, pensando em termos de atuação da fraternidade em pelo menos 18 milhões de anos, que não é pouca coisa, será que eles são humanos assim como nós? Eles mesmos, os quais nós chamamos de mestres, jamais se classificaram como tal e sempre designavam a si mesmo como irmãos. Os seus nomes não foram divulgados na época por Blavatsky, não, e sim por outros que também passaram a se comunicar com eles. Segundo a própria Helena Blavatsky, estes mestres eram homens comuns que viviam e morriam como todos nós. Eles apenas aprenderam a desenvolver os poderes
que já existiu em todos os humanos. No entanto, isso pode ser, quer dizer, esse jeito que ela tinha de falar, pode ser apenas um meio de estimular as pessoas a acreditarem em si mesmas, não achando que o que eles faziam era apenas por serem seres iluminados ou divinos e que ela própria só teria aprendido por ser a escolhida. É claro que realmente todos nós possuímos mesmo esses poderes que apenas ainda não aprendemos a utilizar. Em outro livro chamado Old Diaries Leaves, ou Folhas de um Antigo Diário, de Henry Olcott, uma figura importante também no teosofismo, é mencionado nesse livro a atuação de outros mestres junto à senhora Blavatsky, além de Saint-Germain, Kuthumi e Elmória. E diz que haviam também mestres que já não habitavam mais o nosso plano, e sim uma esfera superior altíssima, ou seja, seriam ainda de um plano mais alto de que estes mestres conhecidos? Segundo Blavatsky, a grande fraternidade dividia-se em 3 seções aqui na Terra, que seriam a egípcia, a tibetana e a hindu, e que só poderíamos entrar lá através de escolas iniciáticas como a própria Sociedade Teosófica, a Maçonaria, a Rosa Cruz, o Sufismo, algumas escolas do Yoga e outras que são menos conhecidas por nós hoje em dia. Mas penso eu que, assim como a sabedoria hermética ensinada pelos antigos, como Pitágoras e o próprio Hermes Trismegisto, hoje já são acessíveis à humanidade, isso também mudou, isso da fraternidade, né? Também mudou. Hoje as pessoas já são mais preparadas para aceitar esses conhecimentos, mesmo que ainda algumas discordem. Mas nós já temos a evolução da ciência, como a própria física quântica, que traz muitos conhecimentos, né, muito entendimento desses assuntos sem uma mistificação. No livro chamado A Nuvem sobre o Santuário, do autor Carl von Eckarthausen, é difícil falar, né? É lançada a ideia de guias místicos e iluminados conduzindo a humanidade, e isso em 1802, ou seja, antes da incursão da Madame Blavatsky nesse estudo. Então, deduz-se de que, de alguma forma, ele próprio tenha recebido como intuição dos próprios mestres para introduzir o mundo ou algumas pessoas no que estava por vir, dando o start do conhecimento oculto dos mestres. Então, a coisa é mesmo gradativa, ou seja, quer dizer que pode ser que mais conhecimentos estejam ainda por vir, quem sabe. Para esse autor, que eu não vou repetir o nome porque é muito difícil, existe uma espécie de conselho de luz, que são espíritos que permanecem trabalhando na Terra mesmo após a morte do corpo físico. Isso em 1802, lembra, né? E ele já propunha a comunhão dos vivos com estes seres, também muito antes do Livro dos Espíritos, que só veio em 1857 por Allan Kardec. No fundo, gente, é tudo a mesma coisa, como eu também falo lá no meu livro Conselho Kármico e as Nossas Encarnações. Em 1930, o americano Guy Ballard diz ter sido contatado pelo mestre Saint-Germain numa montanha chamada Monte Shasta, que ficou bem famosa até hoje, né? E essa montanha fica lá na Califórnia. Ele diz que lá, quando ele contatou o mestre, ele recebeu revelações sobre a evolução da humanidade, e foi a partir disso que se iniciou, né, a partir deste homem, o movimento I Am, ou Eu Sou, para o crescimento espiritual da humanidade, que deu origem também ao conhecido Livro de Ouro de Saint-Germain. Leadbeater ainda escreveu sobre a fraternidade, lá no mesmo livro que eu já falei aqui, que muitas pessoas a descrevem ou a imaginam como uma irmandade himalaica ou tibetana,
situada em algum ponto inacessível de uma montanha, bem distante. Mas que não é assim. Ele fala que existem membros que pertencem a outras esferas, ou outros orbes, ou seja, ETs extraterrestres. Outros são desencarnados terrenos mesmo, e que de forma geral, alguns mantêm um corpo físico e outros não. E aí se explica o fato dos mestres estarem encarnados naquela época, né? E esses que não mantêm o corpo físico são chamados de Nimanankayas e que vivem de forma intermediária entre a Terra e o Nirvana e dedicam todo o seu tempo e energia para a geração de força espiritual em benefício da humanidade. E é isso aí, gente. Você já conhecia essa explicação sobre a fraternidade branca? Já ouviu falar desses autores, desses livros? Então, se você gostou, já sabe, né? Vai deixando aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações para que vocês sejam avisados. Acredito que sejam, né? Pelo YouTube quando a gente publicar aqui mais vídeos. E tem novidades chegando aqui no canal. Na próxima quarta-feira eu vou estrear um novo formato aqui no canal, ou seja, uma nova etapa, na verdade, né, aqui no canal, com assuntos sobre análises de filmes, de livros e sobre ufologia. Você gosta disso? Eu adoro, gente, adoro, tem muita coisa legal chegando por aí, tá bom? Na próxima semana aqui, na sexta-feira, eu vou trazer para vocês tudo sobre os raios cósmicos da fraternidade, os mestres de cada raio, né? E as características de cada um desses raios, tá bom? Gostou? Então aguarde, tem muito mais chegando por aí, não perca. Se eu fosse você, não perdia nenhum vídeo, corre lá, assina o canal, tá bom? Muito obrigada a todos que estão aqui comigo, que me acompanham. Espero que permaneçam aqui, divulguem esse vídeo para outras pessoas nas suas redes sociais e que é muito bom divulgar as coisas legais que a gente aprende, não é mesmo? E é isso, vou ficando por aqui, deixo vocês sempre com meu forte abraço, um grande beijo, paz e luz a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!